Salve, salve, galera! Bora então para o nosso vídeo de prévias do nosso time do canal. Então, vamos começar aqui, né? Vamos começar mostrando como é que foi o time do canal. Não foi muito bem, né? Ficamos abaixo da média, a média dos cartoleiros 70,86. Nosso time fez 61,1. Beleza, então. 112, né? Temos um pouquinho acima da média, uma cartoleta a mais, né? E umas centavetas. E então, deixando isso, vamos dar uma olhada, né, na nossa escalação que a gente teve, né? O time do canal foi com o ataque base, né? Alan Patrick entregou pouco, né? Camilo também foi um desastre a nossa aposta no meio-campo. Lodge e Júnior Alonso, né? Era padrão, né? Se nós tivéssemos colocado aqui o Juan, poderíamos ter feito mais uma pontuação melhor. Nosso goleiro era da Chapecoense, também negativou. Então, Esquivel conseguiu uma assistência quase no final do jogo. Então, vamos vender esse time aqui, né? Vender todo mundo. Vamos ter que montar um time com 112 cartoletas. Jogos da rodada. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos da rodada. Primeiro jogo, Red Bull e Cap. Eu vou colocar aqui na tela para vocês os prováveis do Cartola, né? Aí a gente tem, então, aqui Red Bull e Atlético Paranaense. Vamos falar desse time aqui, Red Bull e Atlético Paranaense. Peças aqui para destacar aqui, Gustavinho, uma peça muito boa, Juninho Capixaba, né? E o Pedro Henrique. Dá para se dizer que são as peças que dá para ser usada, né? Ou quem sabe o Pita também pode ser uma boa. Pelo lado aqui do Atlético Paranaense, né? Jogando fora, Viveiros, né? Zapelli, o Esquivel. Então são as peças aqui que dá para a gente aproveitar. Segundo jogo, no mesmo horário também, a gente tem Remo Internacional. Então, pessoal, essas duas aqui, ó, Red Bull e Atlético Paranaense e Remo Internacional, teremos as escalações. Então, a gente não precisa ficar, né, apavorado aí, né, na dúvida de quem vai escalar. Possível tá aqui, né? Quem sabe o Aleph Manga pode ser uma boa. O time do Remo marca muito gol, mas também leva muito gol. Então, destaque aqui para Carboneiro e Borré, né? E Alan Patrick com Bernabé. São as peças, né, ofensivas do Internacional que podem, se sair gol, sai através deles aqui, né? De Bernabé, que está mais como um meio-campo ofensivo do que um próprio lateral. E o Alan Patrick, né, o cara da bola parada, Carboneiro, o homem da linha de fundo, e Borré, o cara de área, né? Então, essa aí mais ou menos uma base. E quem gosta de cara que produz scouts, Bruno Gomes, porque ele joga de lateral, mas ele é meio campista no Cartola. Beleza. Aí depois a gente tem às 20 horas, né, Cruzeiro e Corinthians, né? Pode ser um jogo pegado, né, mas o Corinthians joga melhor em casa, né, não fora. Mas a fase do Cruzeiro não é muito boa. Destaque aqui, né, quem sabe, Caio Bruno, né, o próprio Matheus Pereira, né, e o Caio Jorge. O Christian está jogando também bem ofensivo, né? Então,
essas peças aí, destaco, quem sabe, um Arroio no reserva de luxo, né? Pelo lado aqui do Corinthians, né? Mateuzinho, né? O outro zagueiro aqui que marcou ponto paulista, né? O G Paulista aqui, ó, marcou gol na rodada passada. Pode ser umas peças aqui, né, como o Matheus Bidu também, de destaque, né? E o Roberto Depay e o Garro, né? Garro, o homem da bola parada. Aí depois o próximo jogo não será válido, né? Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, e Bahia e Chapecoense. Então a gente passa para as 9h30, né? Que teremos 2 jogos na quarta-feira: Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Atlético Mineiro. Então aí, Palmeiras e Fluminense, jogo válido. Aqui a gente tem bastante peças para destacar, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mas o Fluminense joga bem em casa, né? Como o Palmeiras joga bem em casa. O Palmeiras jogou bem, fora também, ganhou 3-1 do Internacional, né? Tem peça de reposições. Destaque para Piquerez, né? Murilo e o zagueiro artilheiro Gustavo Gomes, né? Próprio Carlos Miguel. No meio-campo aqui dá para destacar aqui Andrés Pereira, que está com a bola parada, né? Aqui também Vitor Roque e Flaco Lopes, né? O menino Alain também dá para se destacar para essa partida. Outro agora pelo lado do Fluminense, a gente destaca aqui o René, né, que está bem ofensivo, está produzindo bastante scouts também. James é um zagueiro de média básica, mesmo perdendo o SG, ele pode te entregar uma pontuação boa, né? Lúcio Acosta, o cara está numa fase muito boa, está dando assistência e marcando gol, né? E o trio, né? John Candy e Senna, né? Eu acho que o jogo Savarino, porque o Canóbio foi expulso. Aí a gente chega aqui também na quarta-feira com Grêmio e Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro com dúvida aqui, Natanael e Preciato, e no ataque Dudu Coelho, né? Peças aqui do time do Galo, que é visitante. Hulk, pode ser uma boa, Vitor Hugo, né? E o próprio Juan, né? Renan Lodge também são as peças de destaque. Pelo lado do Grêmio, o Grêmio jogando em casa é uma equipe mais compacta, mais forte, né? Mas o setor defensivo sempre leva gol. O que aconteceu no domingo contra o Juventude? Acabou levando o gol de empate numa falha, né, na decisão ali do próprio TT, né, e do João Pedro, que deixaram a avenida para a entrada do atacante do Juventude, o qual marcou o gol no contrapé do Everton. Destaque para Carlos Vinícius, né, Amuzu e TT. Esses dois podem ser grandes reservas de luxo. Amuzu e TT, preste atenção nesses dois, né? O William ali no meio, e então, para desarmes, esse cara aqui, ó, no Cartola, ele tá como zagueiro, mas ele joga no meio campo. Ou seja, Noriega pode desarmar, né? Ele já sai com 5 pontos. Depois a gente chega na quinta-feira com 2 jogos para fechar a rodada: Santos e Vasco na Vila Belmiro às 19 horas e às 20 horas Curitiba e São Paulo. Beleza, então. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Olha, aqui eu fiz coisa errada, pessoal. Eu, no lugar de compartilhar, eu descompartilhei. Vamos compartilhar de novo. Provável dos... Aqui, beleza. Vamos ver se compartilhou. Vamos ver se compartilhou. Compartilhou. Vamos lá, então. Aqui. Santos e Vasco, destaque aqui, né? Para Tassiano. Tassiano jogando como 9 ali, né? Ao lado de Gabigol e Rony ou Tabi. Pode aparecer aqui no meio, aqui, quem sabe até um Neymar, né? Aqui,
setor defensivo não está com ninguém. Já pelo lado do Vasco, né, dá para destacar aqui Andrés Gomes, muito bom, né? O próprio Coutinho, Nuno Moreira. Esses três aqui, né, meio que deixaram a desejar na rodada passada. Cara que eu venho gostando muito bom para Cartola é o Barros, né? Se Pedro Henrique vier para o jogo, pode ser uma boa, né? Pitou também, e o Lúcio Rodrigues aqui na lateral. E no último jogo aqui a gente tem Coritiba e São Paulo. Caleri, Luciano, Lucas Moura são as peças inseparáveis, né? Esse trio mandou muito bem no jogo contra o Grêmio, né? Onde o Lucas Moura bateu pênalti, Luciano deu assistência para o Caleri. Pena que o Luciano errou o pênalti, né? Senão teria feito uma pontuação boa. Enzo Dias, se for para o jogo, é uma ótima também, né? Sabino, e aqui aparece Ferrarese, né? Disputando com o Lucas Moura, mas eu acredito que seja Lucas Moura e Ferrarese deve formar o trio de zaga aqui com Arboleda e Sabino, né? Arboleda de volta ao time aqui. Então, dito isso, pessoal, né? Vamos agora para a montagem do nosso time do canal. A tela maior, para vocês ficarem vendo aqui. Então, vamos vender todo mundo, né? Como a gente falou, vamos vender todo mundo. E vamos ter aqui, vamos com o nosso ataque, né? O ataque padrão. Carlos Vinícius e Hulk vão se enfrentar, tendência de ambos marquem, né? E os gols podem passar por um dos dois. E vamos colocar nesse time também Flaco Lopes. A gente já gastou aqui 49 cartoletas. Vamos colocar nosso reserva de luxo, o Caio Jorge ou o Caleri. Eu acredito, né, fácil, mesmo jogando fora, do que o próprio Caio Jorge jogando em casa contra o Corinthians. Então, vamos colocar Caleri na reserva de luxo. Beleza. Nosso meio a gente tem que ir com o cara que é o cara da bola parada, né? Do Internacional, enfrenta um Remo, né? Se tiver um pênalti, né? O Remo leva muito gols de meio-campistas e atacantes, então Alan Patrick estará no nosso time. Outro que estará no nosso time também é o Gustavinho, né? Nossa terceira opção, vamos ver quanto é que ficou esse time. A nossa terceira opção vem do São Paulo. A nossa terceira opção vem do São Paulo, é Danielzinho. Joga contra o Curitiba, né? Tem ali para nós fechar o combo com o Caleri, que está aqui de reserva de luxo, se tudo der certo, né? Se as cartoletas derem depois, a gente pode trocar aqui pelo o outro meio-campista que está em dúvida, né? Beleza. Nossas laterais, a gente tem 41 para colocar 6, né? Então vamos lá. O Kelvin do Palmeiras. Mas quem tiver cartoleta sobrando, né? Eu indico o Piquerez, que é uma boa por causa das cartoletas, vamos de Kelvin. E um cara que tem tudo para desarmar e dar assistência, quem sabe marcar um gol, é o Bernabé, devido à fragilidade da defesa do Remo, né, pessoal? Então, outras opções a gente tem, né? O próprio Kaique Bruno, Mateuzinho do Corinthians
e Júnior Capixaba. Essas opções, ou Matheus Bidu, que a gente tem para as laterais. Zagueiros, a gente tem como opção Gustavo Gomes, né, mas não dá para a gente colocar Gustavo Gomes por causa das cartoletas. Gustavo Henrique, né, do Corinthians. O James, né, do Fluminense, joga contra o Palmeiras. O próprio Ferrarese, né, voltando ao time. Mas a gente vai colocar Pedro Henrique ou Gustavinho. Os dois custam o mesmo preço, né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui na média, né? A média do Gustavinho é 5 pontos, é 5,5 a média do Pedro Henrique, 2 jogos sem sofrer gol, um cartão amarelo e uma falta cometida. E depois o Gustavo Marcos, né? Ele tem 2 faltas cometidas, 2 jogos sem sofrer gol, mas tem 5 desarmes, né? Ele tem uma média de 6,9. Então, nós vamos com Gustavo Marcos. Nosso outro zagueiro, né? A gente podia colocar aqui o Noriega, mas a gente está com o Hulk lá. A gente vai ir com... Vamos ver aqui. Vamos colocar o goleiro e o treinador, né? O treinador, nosso treinador, pode ser Pesolano, né? Internacional. Tem um jogo mais fácil. Nosso goleiro, a gente pode colocar Carlos Miguel, é uma opção muito boa, custa 6,98. O próprio Rocher, né? Custando 6,55. Outro goleiro bom também é o Cleiton, né? Rafael do São Paulo, está custando um pouquinho mais, mas nós vamos de Carlos Miguel do Palmeiras. Então, agora a gente tem 8,45 para colocar os zagueiros. Então, a gente pode colocar aqui Fabrício Bruno, James, Ferrarese, o Sabino, custa 7,24, Murilo do Palmeiras. Então, olha só, nosso time do canal ficou com Carlos Miguel, Murilo, um combo, né? Um combo. Aqui também, pessoal, poderia ser um Benabé, poderia ser um Carboneiro, ou até mesmo um Borré de reserva de luxo. Então, sobrou 1,42. A gente pode dar uma melhorada aonde? No Kelvin. Vamos ver. Anunciar o Kelvin para a gente não triplicar, né? O que vai sobrar aqui? Lucas Piton pode ser uma boa. Fagner, lateral do Cruzeiro. Benavides não. Kevin, Mike dos Santos. Pessoal, aí tem que ser... A gente pode botar o Fagner, né? Tem uma média boa. O Piton joga fora, o Fagner joga em casa. Mas o Kelvin contra o Fluminense. Bernabé. Bom era... vamos botar então aqui, pessoal, o Lucas Piton contra o Vasco. É uma prévia, né? A gente vai mudar esse time aqui, vamos fazer atualizações, porque ainda faltam, né, 9 dias para o mercado fechar. Aqui na reserva do meio, a gente pode botar aqui o Nuno Moreira, do Vasco. Na zaga, a gente pode botar o outro companheiro dele, né, o Pedro Henrique. Na lateral, a gente pode botar o Kelvin, né? O Palmeiras. Fechando ali no gol, a gente bota o
o Rocher, né? Vou botar o Rocher. Acionar, pessoal, nunca esqueçam de acionar o reserva de luxo, senão ele não vai entrar no seu time. Essa tecla, se você deixar assim, para mostrar para vocês, né, que se vocês, vamos botar aqui, Carlos Vinícius de capitão, se você não acionar, o Cartola salva igual, ó, ficou salvo, mas se você esquecer de salvar o capitão, ele vai te avisar, falta o capitão. Então, pessoal, preste atenção nesse detalhe para acionar o reserva de luxo. Confirma? Então, ficou claro para vocês? Confirma aí. Nosso time custou 112 cartoletas,21, né, com Carlos Miguel, Lucas Piton, Bernabé, Gustavo Marques, Murilo na zaga, Alan Patrick e Gustavo Solato é o técnico, né? No banco, Rocher, Kelvin, Pedro Henrique, Nuno Moreira e Caleri. Beleza, então, pessoal, né? Agradeço a todos, então, e peço para vocês, porque a maioria dos pessoal olham meus vídeos e não são inscritos no canal. Peço para vocês, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do nosso material. Valeu a todos e até o próximo vídeo. Até a nossa próxima live e vídeos. Vou deixar na tela para você o nosso time.